Rezemos agora a oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nos 3 últimos encontros, falamos sobre os sacramentos da iniciação cristã: batismo, confirmação e Eucaristia. Através destes sacramentos, recebemos a vida nova em Cristo. Agora, nós vamos ver os sacramentos da cura, porque a própria vida divina que recebemos no batismo, ela pode ser debilitada e perdida pelo pecado. Por isso, Cristo nos deixou estes sacramentos. Estes 2 sacramentos de cura, penitência e unção dos enfermos, têm a confissão dos pecados como remédio para a alma, porque São Paulo já nos dizia que trazemos esta vida nova que recebemos de Cristo em vasos de barro, que quebram muito facilmente. Ouçamos 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 6 e 7. Porque Deus que disse, das trevas brilhe a luz, é também aquele que fez brilhar a sua luz em nossos corações, para que irradiássemos o conhecimento do esplendor de Deus, que se reflete na face de Cristo. Porém, temos este tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Jesus Cristo, médico de nossa alma e de nosso corpo, quis que sua igreja continuasse sua obra de cura e salvação junto com seus membros. É essa a finalidade dos 2 sacramentos de cura que nós temos na igreja. Podemos recordar aqui aquele paralítico que foi levado numa maca onde Jesus estava. E ele o curou tanto na alma, perdoando os pecados, e depois no corpo, curando a sua paralisia. Como podemos ver em Mateus, capítulo 9, versículos de 2 a 7. Comecemos por examinar o sacramento da penitência e reconciliação. Muitos são os nomes dados a este sacramento em função de cada nome que tenta contemplar um aspecto da grande manifestação do amor de Deus por nós. Esses nomes são confissão, porque realmente é a declaração dos pecados que cometemos para o sacerdote. Sacramento da conversão, porque realiza sacramentalmente o convite de Jesus para a nossa conversão, o caminho de volta à amizade com o Pai, da qual a pessoa se reconhece afastada pelo pecado. Sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que sempre reconcilia. Quem experimenta o amor misericordioso de Deus busca a reconciliação com seu irmão, conforme encontramos em Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar,
e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Sacramento da penitência, chamando assim a atenção para o esforço pessoal de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Sacramento da volta, já que se trata de uma volta à graça, ao perdão e ao convívio da Igreja. A verdadeira conversão acontece quando realmente há um retorno à vivência cristã. Sacramento do perdão, já que acontece a absolvição sacramental pelo sacerdote, que está ali em persona Christi. Deus concede o perdão e a paz através do sacerdote. Enquanto rezamos o ato de contrição, o sacerdote reza a fórmula de absolvição, que nós nem sempre ouvimos, mas é esta: Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Só é capaz de se confessar e se reconciliar com Deus a pessoa que tem uma grande fé e uma enorme confiança em Deus. Semelhante a São Pedro, que após a tríplice negação de seu mestre, se arrepende profundamente e depois da ressurreição, por 3 vezes reitera o seu amor pelo Senhor. Vejamos o que Jesus disse a Pedro antes de sua paixão, enquanto se encaminhavam para o Monte das Oliveiras. Segundo Mateus, capítulo 26, versículos 34 e 35. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. E agora a negação de Pedro, que está descrita em Mateus, capítulo 26, versículos de 69 até 75. Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou publicamente, nestes termos: Não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta, a fim de sair, quando outra criada o viu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela 2ª vez, negou com juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro, então, começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Depois da ressurreição, Pedro, por 3 vezes, reafirma o seu amor a Jesus, como está em João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me?
Pedro entristeceu-se, porque lhe perguntou pela terceira vez: Amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Aqueles que não se confessam assumem esta posição ou por falta de fé, ou por não terem vontade, ou até mesmo por não terem condições de começar uma vida nova. Por falta de fé, porque ou não acredita em Deus, ou não acredita no sacramento do perdão dos pecados. Por não terem vontade de confessar, porque acham que é o padre que está ali e não querem então falar dos seus pecados para outra pessoa, ou por vergonha de falar, ou ainda porque acha que seus pecados são muito leves. Por não terem condições de começar uma vida nova, porque estão com uma vida irregular no casamento, ou estão coabitando com uma pessoa sem o sacramento do matrimônio, ou estão casados numa segunda união. O que é o pecado? É, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Cada vez que o cristão, livre e conscientemente, assume uma atitude contrária aos mandamentos e ao Evangelho, comete um pecado, já que ele se dá o direito de se contrapor a Deus e contrariar as suas leis. Em todo pecado, o homem se considera independente, superior a Deus e em oposição a Ele. Então podemos falar em rompimento da aliança ou em separação de Deus. Mas é também o pecado um atentado à comunidade eclesial. Como já foi falado para vocês, o pecado de uma pessoa prejudica toda a igreja e a torna sempre mais pecadora. Aquele que deseja o perdão de Deus, antes de mais nada, precisa reconhecer-se pecador. É claro que só Deus perdoa os pecados. E por ser filho de Deus, Jesus diz de si mesmo o que está em Marcos, capítulo 2, e versículos 10 e 11. Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E Jesus também exerce o poder divino, como está em Marcos, capítulo 2, versículo 5. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Aquele que deseja o perdão de Deus, antes de mais nada, precisa reconhecer-se pecador, porque se ele acha que não tem pecado, não há por que buscar o perdão. Por isso, é importante iniciar com um exame de consciência, que é um olhar para dentro de si com a coragem suficiente de descobrir as falhas e os pecados. O segundo passo é o arrependimento, a contrição, que consiste numa dor da alma e aversão ao pecado cometido, com a resolução de não mais cometê-lo no futuro. No momento em que ele olha para o futuro, já está fazendo o propósito de realmente se modificar, de mudar o rumo de sua vida. O quarto passo é a confissão dos pecados junto ao sacerdote. E, finalmente,
vem a satisfação ou penitência, que podem ser atos concretos como uma oração, um serviço ao próximo, uma privação voluntária ou uma reparação. O dinamismo da conversão e da penitência foi maravilhosamente descrito na parábola do filho pródigo, cujo centro é o Pai misericordioso. Este relato encontramos em Lucas, capítulo 15, versículos de 13 a 23. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que têm pão em abundância? E eu, aqui, estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e a vista nele, e ponha-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. O filho entrou em si mesmo, fez um exame de consciência e reconheceu o seu erro. Se arrependeu de ter saído de casa. Ele volta para casa para pedir o perdão do pai e com o propósito de não mais errar. Ele, ao chegar perto do pai, confessa: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas encontra um pai que o acolhe, que não o repreende, que exulta de alegria com a sua volta. Assim é o nosso Deus misericordioso, que nos espera sempre de braços abertos. Não fujamos desta amizade com Ele. Sempre que precisarmos, procuremos a confissão. Cristo confiou o ministério da reconciliação aos apóstolos e o fez no próprio dia da Páscoa, quando ressuscitou. E em virtude de sua autoridade divina, transmite esse poder aos homens, conforme João, capítulo 20, versículos 22 e 23. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. E ele confiou o exercício do poder de absolvição ao ministério apostólico, encarregado do ministério da reconciliação, como vemos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo, por Cristo, e nos confiou o ministério dessa reconciliação. E a partir dos apóstolos, o poder da reconciliação foi confiado à Igreja, que o exerce através de seus ministros ordenados. Hoje são os bispos,
sucessores dos apóstolos, e os sacerdotes, seus colaboradores, que são os ministros oficiais desse sacramento. Os bispos e os sacerdotes, em virtude do sacramento da ordem, têm o poder de perdoar os pecados. Não importa se o padre está em pecado, porque o perdão vem de Deus através do padre e não vem do padre. Os efeitos deste sacramento são 3. O primeiro é a reconciliação com Deus, porque este é o grande efeito desse sacramento e significa uma verdadeira ressurreição espiritual, pois nos restitui a dignidade dos bens da vida dos filhos de Deus, nos coloca de novo na amizade com Deus. O outro efeito é a reconciliação com a Igreja, porque restaura a comunhão fraterna e a elevação da Igreja em graça, porque ela havia sido rebaixada pelo pecado, agora ela se eleva em graça. E o terceiro efeito é a recuperação, porque recupera a vida da graça, dando ao penitente condições e graças para iniciar uma nova etapa na sua vida. Passemos a ver agora o sacramento da unção dos enfermos. Na doença, o homem experimenta a sua impotência, seus limites e sua finitude. A enfermidade e o sofrimento sempre estiveram entre os problemas mais graves da vida humana. A doença pode causar as mais contraditórias reações: a angústia, o desespero e a revolta contra Deus. Mas, por outro lado, pode levar até a uma busca de Deus, uma volta e uma sincera conversão a Ele. Como vimos ainda há pouco, Jesus é o médico das almas e dos corpos. Ele veio curar o homem por inteiro. Ele faz diversas curas durante o seu ministério público. E depois da ressurreição, Cristo renova junto aos apóstolos o seu envio aos doentes, como está em Marcos, capítulos 16, versículo 18. Manusearão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos aos enfermos, e eles ficarão curados. E também encontramos em Marcos, capítulo 6, versículo 13. Expeliam numerosos demônios, ungiam com óleo a muitos enfermos e os curavam. Na igreja primitiva, ainda na era apostólica, os doentes eram uma preocupação constante. Sabe-se que desde o primeiro século havia o costume de levar a Eucaristia para os doentes, o que nós chamamos de viático, que significa o pão para a viagem. E também existia um rito especial para ungir os enfermos. Esse testemunho nós tiramos da carta de São Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. E foi a partir desse testemunho tão claro que a igreja reconheceu nesse rito um dos 7 sacramentos. Este sacramento é conferido às pessoas acometidas de doenças graves, diante de uma cirurgia perigosa, diante de uma grande debilidade física devido à idade. Este sacramento pode ser recebido por qualquer pessoa batizada e em qualquer idade, desde bebezinho.
Se o enfermo recobrar a saúde, pode, em caso de uma recaída, receber de novo o mesmo sacramento. E na fórmula do rito, nós temos o que está escrito na Constituição Apostólica de São Paulo VI. O sacramento da unção dos enfermos é conferido às pessoas acometidas de doenças perigosas, ungindo-as na fronte e nas mãos com óleo devidamente consagrado, dizendo uma só vez: por esta santa unção e pela sua piíssima misericórdia, o Senhor venha em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de teus pecados, ele te salve e, na sua bondade, alivie os teus sofrimentos. Trata-se de uma celebração litúrgica e comunitária. Por isso, é importante a presença de uma pequena assembleia, principalmente dos familiares que também participam e rezam pelo doente. Mas, às vezes, o doente está hospitalizado e não é possível a participação de outras pessoas. Mas, mesmo assim, o sacerdote deve ministrar este sacramento com toda a solenidade. Os sinais visíveis do sacramento da unção dos enfermos são a presença do sacerdote, a leitura e explicação da palavra de Deus, a imposição das mãos e a unção com óleo. Este óleo é especialmente abençoado pelo bispo na Quinta-feira Santa, na missa em que os santos óleos são abençoados, o óleo dos catecúmenos e o óleo da unção dos enfermos. E o óleo que é consagrado, que é o óleo do crisma, porque este óleo confere o dom do Espírito Santo e nos marca com seu selo. Este sacramento recebe a sua eficácia, ou seja, atua em quem está recebendo no momento da imposição das mãos do sacerdote que reza a oração do rito e na unção das mãos do doente. Os demais sinais visíveis são complementares. Os ministros deste sacramento são o bispo e o sacerdote, porque envolve o sacramento da penitência e reconciliação, e somente eles têm o poder de perdoar os pecados. Vejamos agora os efeitos deste sacramento. Ele confere o dom particular do Espírito Santo, que dá ao doente a força e a coragem para lutar contra a enfermidade. Ele dá o perdão dos pecados, se o doente estiver sinceramente arrependido e não tem mais condições para a confissão de suas culpas, a unção perdoa todos os pecados. O doente fica mais unido à paixão de Cristo. Pela graça desse sacramento, a partir de então, o doente passa a contribuir para a santificação da Igreja e para o bem de todos os homens. E ele é também a preparação para a última viagem, momento em que a pessoa precisa muito da força de Deus para aceitar que a missão aqui na Terra terminou. Vamos agora para a nossa sala de reunião para comentar estes sacramentos.